Olá, pessoal. Vamos dar início, então, às nossas discussões. Boa tarde a todas e todos, né? As mulheres são a maioria aí dos nossos inscritos. Bem, meu nome é Vivian e eu sou integrante do colegiado do Fórum de Educação Infantil, Zona da Mata, e farei a mediação, então, desse webinário. É um prazer estar com vocês nesse momento. Antes de iniciar, nós gostaríamos de solicitar, com exceção das nossas convidadas, né, palestrantes, que todos os participantes mantenham o microfone e câmeras desligados. Isso garante a privacidade, né, e também possibilita uma melhor transmissão da nossa conversa. Lembramos que os ícones para desligar a câmera e o microfone encontram-se na barra de ferramentas na parte abaixo da tela do seu computador. É com grande satisfação que iremos dar início ao segundo webinário promovido pelo Fórum de Educação Infantil da Zona da Mata. O Fórum de Educação Infantil da Zona da Mata é uma instância autônoma, interinstitucional e suprapartidária, comprometida com a defesa do direito de bebês e crianças pequenas à educação infantil de qualidade nos sistemas de educação. Para esse webinário, nós contamos com a participação de mais de 24 diferentes municípios representantes do nosso estado de Minas Gerais, né, além do nosso município de Juiz de Fora, e também inscrição de participantes de outros estados do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e também da Colômbia. Tivemos todas as nossas vagas preenchidas, então sejam todos muito bem-vindos para esse momento. Devido ao cenário deflagrado pela pandemia e do contexto de isolamento social criado pela necessidade de prevenção à Covid-19, muitos desafios nos foram impostos no momento em que as instituições de educação infantil tiveram suas atividades suspensas. Pensando nesses desafios, nós, do Fórum de Educação Infantil, entendemos que o momento requer ações que respeitem os direitos das crianças, famílias e profissionais da educação, e que, para isso, é necessário um trabalho articulado com diferentes áreas das políticas sociais, diálogos com pesquisadores, profissionais, militantes e famílias. Com o intuito de trazer momentos de reflexões para todos que se dedicam ao campo da educação infantil, realizamos no mês de maio o nosso primeiro webinário, cujo tema foi Educação Infantil em Tempo de Pandemia, Diálogos Necessários. Esse webinário contou com um representante do Comitê Executivo do Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil, o MIEB, com representantes do nosso Fórum da Zona da Mata e com representantes do Conselho Municipal de Educação de Juiz de Fora. A gravação desse webinário está disponível no canal do YouTube do nosso Fórum de Educação Infantil. Aproveitamos para informar que temos também uma página no Facebook, no Instagram, onde divulgamos informações sobre nossas ações e eventos importantes para a nossa área. Convidamos, então, vocês a visitarem essas nossas redes sociais. Antes de darmos início, né, e darmos a palavra às professoras convidadas, nós gostaríamos de aproveitar a oportunidade para divulgar um material produzido por pesquisadores e estudiosos no campo da educação infantil, que contou com a colaboração da pesquisadora Rita Coelho, nossa colega que integra também o colegiado do Fórum de Educação Infantil Zona da Mata. O documento é denominado Para um Retorno à Escola e à Creche, que respeite os direitos fundamentais de crianças, famílias e educadores. Vamos ver se a Naila consegue colocar ali para a gente. Alguns de vocês já devem conhecer, esse documento foi bastante divulgado, mas para quem ainda não conhece, a gente está aproveitando para divulgar. As meninas vão colocar no chat um link para acesso a esse documento. Essa é a capa dele, tá? Pode passar, Naila, por gentileza.
Esse documento está dividido em 3 sessões, né? Na primeira sessão, vai tratar de um planejamento fundamentado nos direitos humanos de crianças, famílias e educadores. E aí, eu faço um destaque para o item 3, pode passar, Naila, que traz a importância de que professoras, educadoras e funcionários tenham o direito de acederem a seus ambientes de trabalho antes das crianças, de maneira que possam planejar o retorno dessas crianças, construir protocolos de trabalho e cuidado, assim como participar de formações com as diferentes áreas que precisam estar envolvidas com o retorno das atividades educacionais, tais como educação, saúde, psicologia e assistência social. Por fim, esse documento tem ainda mais 2 sessões, que seriam as condições de funcionamento das escolas e creches no Brasil e a necessidade de uma abordagem intersetorial para o planejamento da reabertura de escolas e creches. Então, gente, quando a gente abriu a inscrição para esse webinário, foi solicitado que vocês colocassem sugestões de temáticas de interesse para os próximos encontros, né? E grande parte das pessoas colocou questões sobre perspectiva, então, desse retorno, como planejar, quais seriam as estratégias e os protocolos a serem adotados ou construídos, né, em cada contexto. Por isso, achamos que esse documento pode ajudar, né, todos os profissionais, as instituições, as secretarias, a pensar e planejar nesse retorno, né, com muita antecedência, com muito cuidado. Então, seria um pontapé para essas discussões. Agora sim, né, nós vamos tratar do tema do nosso segundo webinário, que vai abordar os diálogos necessários entre professoras da educação infantil. O objetivo desse encontro é que nossas palestrantes, profissionais da educação infantil, possam falar de suas experiências nesse momento tão adverso que estamos vivenciando. Importante pontuar que as professoras falam de lugares diferentes, têm suas próprias histórias pessoais, profissionais e institucionais, mas tem algo em comum, né, que é a experiência com a docência na educação infantil, e por isso tem muito a nos dizer sobre os desafios, né, que nós, professoras e demais profissionais, estamos enfrentando nesse momento de incerteza, também de novidades. Quais são suas percepções e aprendizagens no atual momento vivenciado? Existem ações sendo construídas? Quais perspectivas para o momento de um futuro retorno das atividades nas instituições? Essas são algumas questões que irão permear a nossa discussão aqui. Para essa importante conversa, convidamos a professora Letícia Duque, que coordena a educação infantil numa escola da rede privada de Juiz de Fora, a professora Ana Paula Viana, que coordena uma creche privada conveniada, sem fins lucrativos, no município de Juiz de Fora, e a professora Gisela Pelizoni, da Rede Municipal de Ensino de Juiz de Fora. Antecipadamente, já agradecemos a essas 3 professoras, que de forma generosa aceitaram compartilhar conosco um pouco de suas experiências. Em nome do Fórum de Educação Infantil, nosso muito obrigada. A dinâmica desse encontro se dará da seguinte forma: nós teremos ao todo 1h30, então às 17h30 esse webinário será encerrado. Cada professora terá um tempo de fala e os participantes poderão interagir através do chat, né, enquanto elas estão falando. E ao final da fala das 3 convidadas, teremos um tempo reservado às perguntas, né, dos participantes, que também deverão ser feitas através do chat. Lembramos mais uma vez a importância de que microfones e câmeras permaneçam desligados. Então, nós vamos iniciar convidando a professora Letícia Duque, que coordena a educação infantil de uma escola privada da rede municipal, para falar conosco. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada, Vivian. Quero agradecer pelo espaço que o Fórum abre aqui para a gente falar, para a gente trazer e discutir e refletir um pouquinho sobre esse período conturbado, né? Naila, você poderia compartilhar o slide, por favor?
Então, pessoal, enquanto a Naila vai abrindo aí, eu, como a Vivian bem explicou, eu coordeno um grupo de professoras, sou professora também, coordeno essa equipe em uma escola particular. Pode já passar para o próximo, fazendo favor, Naila. E a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, eu vou falar aqui um pouco hoje sobre esses 3 pontos que a Vivian trouxe, né, que vão permear as nossas discussões. E antes de começar a falar, eu não me sinto à vontade de conversar com vocês aqui hoje, de expor o que está acontecendo lá na escola, sem dizer que tudo que acontece lá tem uma voz junto com a minha, que é a das professoras. Então, nós organizamos e elaboramos tudo em equipe, tudo em colaboração. Então, eu preciso deixar isso daqui, que é um trabalho coletivo. É uma equipe que eu estou representando uma equipe, trazendo um trabalho de toda uma equipe aqui. Então, com relação às nossas percepções sobre o atual momento, a primeira palavra que vem são as angústias. A gente tem uma angústia aí com relação à doença, o medo da doença para nós, para os nossos familiares, a questão do isolamento, de estar em casa, preso em casa, as angústias psicológicas. Então, tudo isso está rodeando o nosso trabalho no momento. E, além disso, nós temos as angústias profissionais também. Então, falando da rede privada, nós temos um número alto de cancelamentos de matrícula, principalmente lá nós atendemos crianças de 2 a 5 anos, então principalmente as crianças de 2 e 3 anos, e isso causa um receio e um medo nas professoras com relação aos seus empregos, aos seus salários. Então, essas são angústias que rodeiam o nosso trabalho no momento, né? Mas junto às angústias, nós temos também as satisfações. Tem um retorno das famílias de gratidão, de elogio ao que está sendo feito no momento, da atenção com eles e com as crianças. Então, isso traz para a gente uma satisfação e uma força para seguir e continuar, né? E aí, em todos os encontros que nós temos, todas as discussões as reflexões que nós temos, a gente acaba no final com essa frase que eu trouxe aí para vocês, de que o que está sendo feito agora não é o ideal, mas é o possível no momento. Não é ideal o encontro virtual, não é o que a gente acredita na necessidade da presença, do estar junto, mas é o que é possível no momento. Né? A forma que nós encontramos de manter o vínculo com as crianças e as professoras. Pode passar, Naila, por favor. Então, uma das ações que nós estamos realizando é com relação ao vínculo. Logo que a gente entrou em isolamento, as famílias se preocuparam muito, porque o período de adaptação foi um período de adaptação muito cuidadoso, muito delicado, cauteloso, esperando o tempo da criança de se sentir segura naquele espaço e com aquele adulto novo. Então foi um tempo, levou-se um tempo. Quando a gente entrou em isolamento, ainda tínhamos famílias dentro da escola fazendo a adaptação das crianças. Então, de repente, veio a pandemia e tudo rompeu, né? E aí a preocupação da família era, mas como que a gente vai manter o vínculo com essas professoras, os colegas, eles estão com saudade, o que a gente faz? E aí a gente reuniu, conversou, refletiu, pensou, e pensamos na possibilidade do MITS, que é esse mesmo programa que a gente está aqui hoje reunido, e as educadoras encontram com as crianças através dele. Como que acontece? As educadoras se disponibilizam todos os dias de segunda a sexta, 1 hora por dia. Elas ficam disponíveis para as crianças que entram. E essa 1 hora é dividida em 2 tempos. Então, se a gente falar do turno da tarde, por exemplo, elas disponibilizam meia hora logo no início e meia hora no final da tarde. E aí as crianças têm aquele tempo para entrar no dia que elas se sentem confortáveis, no dia que elas querem, no dia que elas têm interesse, elas permanecem pelo tempo que elas conseguem, que elas têm vontade. E o permanecer, e é importante deixar isso claro aqui, que o permanecer em contato nesse momento de encontro virtual não é um permanecer sentado, quieto, prestando atenção e a professora falando. Não é nisso que a gente acredita. Esse momento é um momento de troca, de experiências.
Então, geralmente, prioritariamente, é um momento coordenado pelas crianças. Então, aqui eu trouxe fotos como exemplos para apresentar para vocês, porque nesse dia, a Carolyn, que é a nossa professora lá da escola, a cachorrinha dela apareceu no vídeo. E aí, do que apareceu a cachorrinha, eu também tenho um animal aqui em casa, eu tenho meu cachorro, eu tenho meu gato, cada um trouxe o seu, apresentou, e é isso que o encontro virtual proporciona. Conversa, diálogo, trocas, experiências possíveis para o que dá para fazer no virtual. Pode passar, Naila, por favor. E, além dessas trocas, dessas conversas, nós temos a leitura de histórias, temos músicas que são cantadas na escola e ali são cantadas no encontro virtual também. As crianças trazem seus livros preferidos e contam as histórias para os colegas. Tem sugestões são enviadas para as famílias, sugestões de histórias, sugestões de música e sugestões de brincadeiras. Então, o João, que está aqui de palhaço, teve uma sugestão semana passada, o Cirque du Soleil fez uma apresentação e divulgou, e a gente apresentou para as famílias como sugestão, e aí, alguns dias depois, o João apareceu vestido de palhaço. Então, é uma troca de experiências mesmo. Pode passar, Naila, por favor. Além dos encontros virtuais, nós temos as sugestões enviadas para a família. E aqui essa sugestão foi elaborada pelas professoras das crianças de 2 e 3 anos, e a sugestão era simplesmente dar banho nos bonecos. Então, assim, por que inclusive eu trouxe a Luísa, porque a mãe, nesse dia, ela relatou para mim que não tem mais ideias para pensar do que fazer com a Luísa em casa. E ela não pensou em uma atividade simples, isso era bem no início, ainda estava calor, uma atividade simples que envolveu tanto a Luísa. Então, era essa a sugestão, e embaixo, geralmente, a gente envia uma dica para as famílias. E aqui a gente sabe que as crianças aprendem também nas ações cotidianas do dia a dia. Então, aqui tem uma dica para a família sobre o momento do banho. Durante o banho, para incentivar a autonomia da criança, deixar que ela se cuide, que ela se banhe, envolver a criança nesse momento, nomear as partes do corpo. Então, algumas dicas para envolver as famílias e criar voltar a criar esses laços, né? As famílias relatam muito o que fazer, o que eu faço, eu não estou acostumada a ficar com eles domingo a domingo. Geralmente eu só fico no final de semana, ou eu só fico uma parte do dia. Então, isso também acalenta as famílias que estão angustiadas também nesse momento. Pode passar, Naila. A gente trouxe aqui também, essa foi uma outra sugestão de atividade, que era para um piquenique. Se você quiser já ir dando play, Naila, e não precisa colocar o som, porque é só uma música de fundo, não tem a Alice falando. Tinha toda uma sequência até chegar ao piquenique, então tinha ideias de receitas são muito enviadas pelas professoras também, então tinha receita de salada de frutas, tinha a ideia de construir um convite através do desenho, através da escrita espontânea, para convidar seus familiares que moram na sua casa, seus bonecos, seus animais de estimação, trazer os seus literários para o piquenique. E a Alice fez o piquenique dela e enviou para a gente o vídeo. Tá? Pode passar, fazendo favor, Naila. E aí a gente tem uma outra sugestão de atividade que é com relação à arte. A Júlia ali representou uma obra de arte através da expressão. E nós temos o João, que fez a releitura do Telefone Sem Fio, do Ivan Cruz. A Júlia foi uma sugestão de você fazer a releitura da obra que você já conhece ou que você pesquise com a sua família. E a do João foram apresentadas as obras do Ivan Cruz através das brincadeiras para fazer a releitura. Pode passar, fazendo favor. Com relação às perspectivas e o planejamento para o retorno, o Fórum compartilhou com a gente esse documento que a Vivi apresentou no início.
É um documento, é um documento muito rico. Eu já tinha uma leitura prévia dele e assim um documento que permite muita reflexão. Então eu montei esse slide bem em cima do documento mesmo. E aí a gente se pergunta, né, quando retornamos? A escola não tem uma previsão de retorno. Nós paramos diante das orientações das autoridades municipais e até o momento nós não temos nenhuma orientação de retorno, então a gente não tem nenhuma previsão. E quando nós pensamos nesse retorno, vem de novo a palavra angústia. E aí vem a angústia do professor diante de estar em risco, né? Quando nós retornamos sem uma vacina ou sem alguma coisa do gênero, um retorno de angústia com a saúde do professor, com a saúde dos seus familiares, com a saúde das crianças e das famílias das crianças. A gente pensa como voltar, garantir os direitos das crianças, garantir a interação, garantir as brincadeiras e ainda garantir a saúde dessas crianças. Como que a gente vai fazer isso? Então, isso toda semana a gente tem um grupo de estudos e nós podemos estar falando do assunto mais diverso. O retorno vem para o assunto. Então, é uma questão que está despertando muito essa dúvida sobre como fazer. E aí a gente pensa, aquela imagem que tem de cada criança sentada no seu quadrado, aquela imagem nos aflige. E eu estou realmente falando da equipe, que aflige toda a equipe que trabalha junto comigo. Então, cada um, não é o que a gente acredita, cada um no seu quadrado é muito difícil. Não garante os direitos das crianças, né? O documento traz algo sobre o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento do afeto, e aí eu falo que a gente tem sim que dar um valor a isso, dar um cuidado, porque agora a gente tem um elemento a mais que é a pandemia, mas o desenvolvimento emocional e o afeto são pontos que deveriam ter sido trabalhados antes pandemia, durante pandemia e pós-pandemia, né? A discriminação, o documento fala sobre a discriminação com quem teve a doença, isso é um cuidado que nós devemos ter, né? Adaptação, como vai fazer com essa adaptação das crianças de novo? Vai colocar toda a família dentro da escola? Aí a gente faz uma aglomeração de pessoas, coloca todo mundo em risco. O documento traz uma ideia da presença virtual dessas famílias. É possível? Como a gente faz? Faz sentido? Vai acalentar as crianças ter essa presença virtual? Na verdade, quando a gente pensa no retorno, a gente pensa em interrogações, né? Os direitos dos profissionais, EPIs, eles vão usar EPIs, e como as crianças vão receber esses EPIs, como elas vão visualizar aquele adulto todo montado no EPI, né? Máscara para as crianças, para os professores, vai fazer sentido? As crianças não vão ficar de máscara, né? Os professores vão se sentir à vontade, e aí fala muito sobre esse diálogo com os professores, com as famílias, e é essencial que esse diálogo aconteça, porque os professores é que estão na linha de frente com as crianças. Eles que vão dizer sobre o que é possível e o que não é possível. Então, agora é um momento de discutir, refletir sobre essa possibilidade, se ela existe. Quando vier a ordem de retorno, a gente não voltar logo, não dá para voltar, veio a ordem hoje, veio a orientação hoje e a gente volta amanhã. Não, a gente precisa de um tempo para conversar, para dialogar, para refletir, para pensar sobre como vai ser isso. Tem várias sugestões no documento, eu acho que ele é muito bom para dialogar com a equipe, então, para a gente refletir e pensar sobre. É isso que eu trouxe para a minha fala inicial, para a gente conversar, e agradeço mais uma vez essa possibilidade. Letícia, nós que agradecemos, né? Você falou aí de angústias, mas também trouxe, né, proposições e experiências que estão vivenciando, né? Depois a gente vai retomar essa conversa. Então, a gente convida agora a professora Ana Paula Viana, que coordena uma creche privada conveniada, sem fins lucrativos, que vai conversar um pouco conosco sobre as suas experiências, com certeza também suas angústias, né, Ana Paula? Seja muito bem-vinda.
Tá nos ouvindo, Ana Paula? Seu microfone está desligado, tá? Tá tranquilo agora? Deu? Agora deu. Desculpa. Eu quero agradecer o convite. Eu quero agradecer especialmente a Rita Coelho pelo convite, por me trazer para essa reunião, para esse bate-papo. Boa tarde para todas vocês. Eu vi um monte de nome aqui de professoras que eu conheço da rede. Isso torna o meu trabalho aqui um pouco mais... ele torna um pouco o meu trabalho um pouco mais preocupante, porque só tem gente boa aqui. Mas vamos lá. Antes de eu começar a falar um pouco dessas angústias, eu queria falar um pouco sobre a creche. Eu trabalho aqui numa creche conveniada, ela já está nesse convênio há 10 anos, é um convênio que ele é elaborado todo em cima do termo de colaboração. Aqui nós atendemos 181 crianças, entre bebês de 4 meses de vida a crianças de 3 anos e 11 meses. Então, imagina a nossa angústia quando se pensa que nós temos aqui bebês com 4 meses de vida, né? E é uma creche que ela está localizada numa área bastante central da cidade, aqui no Manuel Honório. Então, a gente atende crianças aqui, famílias de tudo quanto é região da cidade. Atendemos aos bairros vizinhos, mas atendemos também bairros diversos de Juiz de Fora, porque pela a localização da creche permite com que as mães passem por aqui, deixem as crianças para depois irem para os seus trabalhos. Então, a creche, ela tem uma localização privilegiada e facilita muito e o preenchimento das vagas. Ele atende o critério socioeconômico, que é determinado pelos editais que são publicados pela Prefeitura através da Secretaria de Educação. Atualmente, nós somos em 33 funcionários, sendo 22 educadoras. Então, para esse ano de 2020, nós tínhamos muitos planos, mas eram planos, muitos planos. Não conseguimos montar um calendário no final do ano passado, com muita discussão, com muito debate, com muito estudo. E pensamos 2020 como um ano mesmo de fazer acontecer. Sabe quando você começa um ano e fala assim, esse ano é nosso? Acho que foi mais ou menos isso. Nós começamos um ano pensando numa formação pedagógica para as educadoras, então ela já estava toda cronometrada, planejada, toda montadinha. Pensamos em melhorar o atendimento para essas crianças, para os nossos bebês. A gente acredita que a criança, ela precisa ser o centro do nosso processo pedagógico, então todo o nosso fazer, ele tem que estar voltado para essa criança, esse bebê como protagonista. Então, nós começamos um ano pensando num ano de sair das salas, visitar os espaços externos, ampliar mesmo nossos leques de possibilidades em cima desses 2 eixos fundamentais, que são as brincadeiras e as interações. E investir também, principalmente, nos nossos bebês. Os nossos bebês são sujeitos de experiências, são sujeitos históricos, e a gente, junto com a equipe, a gente vem pensando muito nesse caminho. Era a nossa proposta, espero que ainda seja, é a nossa proposta. E em relação às famílias, nós começamos também a montar um trabalho de fortalecimento de vínculo com essas famílias, de trazer essas famílias mais para a creche, né? Não no embate, mas numa acolhida calorosa, de conhecer as nossas famílias, saber quem são essas famílias que transitam pela creche, que estão aqui conosco, e inclusive saber o que elas esperam dessa creche. É muito importante que a gente consiga perceber o que a família espera da creche. E começamos. Quando foi em março, já nesse momento em que as crianças já estavam um pouco mais adaptadas, as mães já estavam deixando
ficando menos tempo aqui na creche em função da adaptação. Veio no dia 16 de março, né, numa segunda-feira à tarde, o e-mail determinando a suspensão das atividades. Bem, foi um grande baque, porque nós estávamos no momento em que a mídia já divulgava todas as consequências do Covid-19, principalmente na Europa. Nós estávamos aqui assistindo, mas já bastante apreensivos, e veio, né, o prefeito, ele, daquela comitiva de imprensa, já veio o decreto, e daí as atividades foram suspensas. Eu não vou dizer que nos pegou de surpresa, não pegou de surpresa, mas eu acho que nós estávamos esperando que isso fosse acontecer um pouco depois. E aí, né, não tem jeito, a gente precisa cumprir, a gente sabe que é importante cuidar da nossa saúde, da saúde das nossas crianças, da saúde dos nossos familiares, então é importante e é um tipo de decisão que a gente acata e cumpre. A partir daí, nós permanecemos trabalhando, os funcionários que são grupo de risco permaneceram em casa por orientações, e começamos aqui um trabalho, então, voltado para a formação pedagógica. Na última semana de março, nós montamos um planejamento bastante discutido com as educadoras e montamos um planejamento à distância. Nesse planejamento, nós ali decidimos que trabalharíamos com formação de professores. Elencamos 3 temas, dividi as professoras em grupo e começamos a trabalhar. Começamos a realmente investir um pouco na formação, já que nesse momento não teríamos crianças aqui. Então, foi um tempo mesmo de pensar. Numa primeira semana, lemos alguns textos sobre avaliação, organização dos tempos e espaços pedagógicos e processos de inserção, acolhimento e adaptação de bebês e crianças na creche. Na semana seguinte, as educadoras começaram um processo de escrita, né, em cima desses temas que nós elencamos. E foi muito bom. Se tem algo de positivo nesse primeiro momento, foi justamente essa escrita. Saíram textos muito bons. E aí começamos a pensar quais seriam os próximos passos. Um dos próximos passos seria pensar sobre a identidade do educador da creche, quem é esse educador, a história da creche, e começar a fazer esse processo, esse resgate. Né? Quem são essas meninas que trabalham aqui todo dia, que dedicam parte das suas vidas a esses bebês e crianças? Quem são essas pessoas, né, que estão aqui? Então, a gente começou a pensar nisso, e paralelo a isso, começamos a pensar também em estratégias para podermos estar em contato com os pais, né, com essas famílias, com essas crianças, saber o que está acontecendo, como que a gente pode estar próximo, considerando esse contexto de isolamento social. Então, tudo isso a coisa começou a fluir. E aí começamos, né, nessa caminhada. Inicialmente, para estarmos mais próximos das famílias, pensamos em utilizar o WhatsApp, porque a gente sabe que uma das ferramentas que os pais, que as famílias mais utilizam, ainda é o WhatsApp. Então, pensamos em montar grupos e, a partir daí, criar outras possibilidades. Porém, no dia 28 de abril, se eu não me engano, veio a suspensão dos contratos de trabalho. E aí, isso foi um balde de água fria em todo o trabalho que, ora, havia se iniciado. Porque nós conseguimos nos organizar aqui enquanto creche, num movimento mesmo de continuar trabalhando, de voltar o nosso olhar para o pedagógico e fomentar a discussão, fomentar o debate, criar possibilidades para a volta. Só que, de repente, os contratos foram rompidos, foram suspensos. E quando o contrato foi suspenso, né, a prefeitura ela utilizou da MP 936, que propõe a redução ou a suspensão dos contratos de trabalho via CLT.
Então, ou ela suspende até 30 dias, ou ela prevê a redução da carga horária por até 90 dias. E no caso da prefeitura, no caso do município, fez-se a opção pela suspensão dos contratos de trabalho, com duração até 60 dias. O que isso significa na prática? Significa que todo o trabalho que foi iniciado teve que ser rompido, porque uma vez assinado a suspensão dos contratos de trabalho, não pode ter nenhum tipo de atividade que signifique trabalho. Então, todo esse processo de formação ele foi interrompido. Consequentemente, todo o trabalho que estava sendo pensado e planejado para conseguirmos manter os vínculos com as famílias, eles também foram desconstruídos. Porque não tem condições de você manter vínculo com a família se você não tem um grupo de educadoras. Se a creche está fechada, não tem uma abertura. Como que a gente faz? E eu confesso para vocês, aqui todas são educadoras, professoras, que foi um grande baque para mim. Quando isso aconteceu, eu falei, meu Deus, e agora? O que a gente faz? Uma das possibilidades, né? Aliás, não havia muitas possibilidades, mas a única foi pedir para que eu continuasse, para que a creche não fechasse de tudo. Seria importante a figura do coordenador na creche nesse momento aqui. Não faria sentido eu não estar aqui, até porque a gente tem também trabalhos administrativos que continuam caminhando, eles estão aí e precisam ser feitos. Então, nós fizemos um ofício, conversamos junto à Secretaria de Educação e o meu contrato, então, ele não foi suspenso, ele foi reduzido. Então, hoje eu trabalho numa situação de redução de contrato de trabalho. E consegui manter também um funcionário da manutenção, porque a creche também, ela precisa desse apoio, de limpeza, enfim, as coisas mais da parte da manutenção. O que aconteceu nesse período? Uma das minhas angústias maiores era justamente esse distanciamento em relação às famílias. Eu já estava com esse distanciamento em relação às educadoras e também tinha o distanciamento em relação às famílias. O que aconteceu nesse meio tempo? Eu consegui fazer uma parceria com o programa Mesa Brasil. O Mesa Brasil é um programa do SESC que faz, eventualmente, doações de gêneros alimentícios. Então, eu consegui essa parceria. A partir dessa parceria, eu consegui fazer com que as famílias voltassem pouco a pouco para a creche. De que forma? Eu consigo as doações, aí fazemos as ligações para essas 181 famílias. A ideia é não deixar ninguém de fora. Então, todas as vezes que a gente pede doação, a gente pede que ela venha de modo que atenda cada uma das nossas crianças. Se a mãe vai aceitar ou não, aí é uma outra discussão, mas a ideia é que a gente consiga atender todas. Se a mãe tem 2, 3 crianças aqui na creche, ela vai receber pelas 2, pelas 3 crianças. Essa foi a nossa ideia. E aí, com isso, dentro dessa organização de doação, eu consegui fazer com que restabelecer esse vínculo com as famílias. E isso foi muito bom. Foi muito bom. Eu ouço relatos de famílias, as famílias agora mandam fotos para mim dessas crianças, do que está acontecendo, elas pedem, às vezes, um apoio, uma ajuda, pedem material, eu consigo, às vezes, mandar livrinhos digitalizados. Não é o ideal seria que as educadoras fizessem parte desse momento, não é o ideal, é o cenário, assim, de todos, para mim, é o menos ideal. Mas, como a Letícia falou, é o possível, É o que hoje eu tenho de possível. E é o que eu consigo fazer hoje para estar com essas famílias aqui. Não ter as educadoras aqui para mim hoje não tem nem como dizer o que eu sinto de não ter as educadoras aqui hoje, porque é um trabalho literalmente pela metade. Ou não é trabalho, não sei, mas fica pela metade. E assim, o que mais me entristeceu nesse processo todo foi a ausência do diálogo. Não houve um diálogo
da parte das autoridades, no sentido de perguntar, olha, está sendo feito algum trabalho? Será que ao invés da suspensão dá para ser a redução? O que a gente pode pensar? Foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. E eu fico imaginando agora, para um retorno, as coisas não podem ser dessa forma. É necessário diálogo. É necessário começar a entender os processos de cada casa, de cada creche, de cada escola, para que esse retorno seja feito da melhor forma possível. Não pode ser assim. Hoje não tem mais ninguém aqui. Eu entro aqui na creche, e hoje, para mim, a creche, ela é a concretude da solidão que eu sinto. Que é muito ruim. É muito ruim você chegar aqui nesse espaço e ver tudo vazio. É muito ruim. Mas, ao mesmo tempo, faz com que a gente se reinvente. A gente se reinventa. Eu até gostaria de sugerir aí um próximo documento que se pense também no papel desse coordenador nesses próximos processos, nesse retorno, qual que vai ser o papel do coordenador pedagógico, do coordenador geral, em todo esse novo mundo que vem pela frente, que a gente não sabe como vai ser. E os meus questionamentos são os mesmos questionamentos que a Letícia trouxe, são os questionamentos que foram apresentados pelo documento aqui que vocês apresentaram, como que vai ser esse retorno. Eu penso que se distancia dos bebês, como que a gente pega um bebê no colo e não acalenta, como que a gente conversa, a criança pequena, ela precisa que a gente esteja em contato muito próximo, para que ela se verbalize, o olho no olho, né? Como que a gente faz isso? Como que a gente organiza os nossos espaços de creche, para que a gente preserve a vida, porque, infelizmente, o Covid, de alguma forma, ele traz para a gente uma situação de morte, uma situação de doença. E a gente precisa, quando a gente lida com criança, lida com escola, a gente lida com vida. A gente lida com cada pessoa que é importante para suas famílias e são importantes para nós também. Né? Então, esses questionamentos que a Letícia colocou aqui, não vou repetir, porque eu falo pra caramba, estou vendo que o meu tempo está se esgotando, mas são questões que a gente vai precisar amadurecer de tempo para construir novas formas de pensar a creche, a educação infantil, a partir de tudo isso que nós estamos vivendo. Né? Se tem algo que a gente precisa questionar, vai ser mesmo que tipo de educador que eu sou, que tipo de criança a gente está vendo hoje aqui na creche, né? Quais vão ser os processos de inclusão, como que a gente vai adaptar novamente. Né? É tudo muito... Nós temos muitas perguntas e pouquíssimas respostas. Solução, então, quase nenhuma, né? Eu acho que esse grupo que está participando aqui hoje, o nosso grupo de educadores aqui da creche e de cada escola, seja de educação infantil, de ensino fundamental, médio, a gente vai ter que ter uma responsabilidade muito grande em assegurar uma educação de qualidade, mas, sobretudo, com saúde. Né? Nós queremos que as nossas crianças cheguem saudáveis e saiam daqui da creche ou de qualquer outro lugar da escola saudáveis. É assim que a gente quer entregar as nossas crianças, porque é assim que eu quero receber meu filho na minha casa quando ele voltar para mim da escola. Então, se eu posso contribuir hoje de uma forma, é que a gente possa pensar coletivamente, no sentido da educação como um todo, mas conseguir também observar as particularidades de cada casa, de cada espaço, de cada criança que a gente atende aqui em Juiz de Fora. Acho que é isso. Bem, Ana Paula, queria te agradecer demais. Eu acho que você teve uma conversa muito verdadeira, né, conosco. A mim sensibilizou muito, né, porque eu também sou professora de rede pública, então, assim, os nossos desafios são ainda maiores, né, não tirando o mérito do desafio de ninguém, né, mas a gente que lida com a rede pública ainda, né, temos desafios mais difíceis de serem superados. Queria dizer que você não está sozinha, tá? Você terminou falando de se pensar coletivamente, então conte conosco, né, enquanto fórum, e eu acho que a gente pode continuar essa discussão
assim que a professora Giza terminar. Já tem algumas questões para vocês aí. Muito obrigada, tá, Ana Paula? E aí, agora, para finalizar o terceiro diálogo, né, antes da gente trazer alguns questionamentos, eu convido, então, a professora de Educação Infantil e também coordenadora, Gisela Pelizoni, de nossa rede municipal. Muito obrigada, Gisela, pela sua presença. Fique à vontade para conversar conosco. Obrigada, Vivian. Eu estou muito contente de estar participando dessa roda de conversa, né, essa roda virtual. Muito bom, né, ver as iniciativas que a Letícia fez lá na escola dela. E essa fala potente da Ana Paula, né, guerreira lá, me emocionei muito mesmo, sabe? É triste, né, ver a escola sem vazia, ver as creches vazias sem as crianças. E o seu empenho, né, Ana, de manter vivo algum vínculo, alguma possibilidade de afeto, é muito bonito. Muito bom. Bom ouvir isso, dá força para nós, né? E eu queria falar muito, assim, é difícil falar desse tempo que a gente está vivendo, né? Como vocês já disseram, é um tempo de incerteza. É um momento inédito que a gente está vivendo no mundo. A gente nunca sonhou viver isso, né? O distanciamento, as escolas fechadas, os não contatos, o não abraço, né? E como é que se vive nesse mundo? Né? Como é que a gente faz educação? Como é que a gente possibilita encontros possíveis, das mais diversas formas. E aí eu acho que a minha fala é muito assim nesse sentido, é uma fala no lugar da incerteza mesmo. Né? E eu acho que, se for buscar alguma certeza para esse mundo que a gente está vivendo, né, que é um outro mundo, a Ana Paula falou muito bem, a gente está vivendo um mundo novo, a gente está chegando num mundo novo, que a gente não tem a mínima ideia como é que ele funciona. Então, acho que a gente tem que se ancorar em algumas certezas, para a gente pensar práticas, para a gente pensar escola, para a gente pensar educação. E eu acho que as certezas que a gente tem que se ancorar nesse momento, eu acho que é uma certeza a fidelidade com a infância. Acho que isso nos ancora, sabe? É uma fidelidade com essa potência criadora, inventiva, poética, né? Esse modo como as crianças têm de olhar para o mundo, né? Esse olhar de espanto, de maravilhamento, de perplexidade, de pergunta. Então, acho que a gente tem que ser fiel aos meninos e meninas, aos bebês, né? A gente tem que ser fiel a uma proposta de educação que venha sendo construída, está sendo construída, né? Via documentos, via diretriz, via base nacional curricular, que não acredita mais numa educação infantil assistencialista ou uma educação infantil preparatória para o ensino fundamental, mas acredita numa escola que coloca a criança no centro do processo, né? Numa escola que escuta as crianças, que escuta os meninos, que tem sensibilidade para perceber os mundos das crianças. Então, acho que a gente tem que se ancorar aí nesse momento, né? Se a gente é fiel às crianças, se a gente é fiel a essa proposta de educação, que é nova, né? E que ainda estava, assim, chegando de pouquinho na realidade, nas escolas, né? A gente estava aprendendo a fazer, a gente estava aprendendo a escutar os meninos, a gente estava aprendendo a construir conhecimento com eles a partir da experiência, né? O que é isso, construir a partir da experiência? Então, eu ouvi a Ana Paula falando ali, né? A gente chegou com todo o gás, assim, a gente queria começar, né? Botar as crianças para fora, desemparedar. A gente queria ouvir os meninos, né? Chegar com tanta vontade. E imagino como a creche da Ana Paula, né? E as belezas também que a Letícia mostrou lá nos slides dela, muitas outras escolas, né? Muitas outras creches, né? Muitas outras escolas da infância, elas estavam nessa pegada, né? De vamos escutar os meninos, vamos ouvir suas poéticas. E aí, de repente, a gente é freado nisso, né? E somos convidados a
ter que dialogar com essas crianças e com essas famílias a partir de outros caminhos, de outras possibilidades, a partir do distanciamento. E aí a gente tem aqueles perigos que sempre acontecem, né, de pensar uma educação à distância, de pensar a voltar no tempo, né, a ter um grande retrocesso nas nossas práticas. E a gente sabe que, vocês não mostraram isso, graças a Deus, mas a gente sabe que em diversas partes do Brasil, várias escolas estão voltando no tempo. Elas estão mandando trabalhinho, elas estão mandando uns recorte e cola, assim, meio maquiadas em projetos de trabalho, né, e que não tem nada a ver com construir experiência. Então, acho que a gente um momento também muito forte da educação infantil, né, de nós professoras, coordenadores da educação infantil, da gente fazer valer um documento, né, que legitima uma prática de escola que se ancora na escuta sensível dos mundos da infância. Acho que isso é uma luta, é uma batalha que a gente tem que travar agora, né? E como é que a gente faz isso? E aí, como é que a gente constrói conhecimento, né? Como é que a gente estabelece os campos de experiência? Como diz lá na Base Nacional Curricular, né? O que é experiência? Então, se a gente for pensar a experiência, né? A experiência como esse encontro das crianças com o mundo, essas formas como as crianças são afetadas pelo mundo, como elas se espantam diante do mundo, como que elas ficam perplexas diante do mundo, né? Como é que elas se maravilham diante das coisas todas. Isso acontece no encontro, confronto com a comunidade, né? Com o cotidiano, com o dia a dia. E o cotidiano das crianças não está sendo mais nas escolas. Não está sendo mais com a gente, né? O cotidiano das crianças, ele vem acontecendo lá na casa delas. A casa delas é o lugar da experiência agora, né? Das muitas experiências, assim, né? A gente pode imaginar, se a gente for pensar em, né, o que está acontecendo na casa de cada criança, são muitas coisas, tem coisas incríveis acontecendo, né? Na possibilidade de aprender a se relacionar de novo, aprender a estar junto, né? Sentar no colo de uma mãe para ouvir uma história. Mas também está acontecendo a desesperança nos olhos dos pais, né? Diante de uma luta pela sobrevivência, diante da morte que pode estar batendo na porta, né? Diante desse cenário tão absurdo que a gente vive hoje. Então as crianças estão vivendo uma gama muito grande de experiências. Vocês estão ouvindo a Gisela? Não, Vivi, eu acho que ela caiu, a conexão dela. Saiu da reunião. Peraí, vou só mandar uma mensagem aqui, tá? Ver se ela volta. Só um minutinho. Gente, eu mandei uma mensagem para ela, mas eu não sei. Vamos aguardar se ela vai voltar, né? Enquanto isso, eu vou pontuando alguns comentários.
Eu acho que na fala de vocês três, né, a gente percebe evidências, né, com a preocupação dos princípios, né, da educação infantil. A gente ouviu vocês falarem do cuidar e do educar, de vocês falarem dos eixos, né, importantes, que é a interação e a brincadeira. Eu acho que a Giza focou bastante em relação a esses princípios éticos, né, estéticos e políticos. Achei muito bonita ela falar, né, o que é importante ficar, né, essa defesa da infância. E aí eu vou ler alguns comentários e algumas questões, a gente vai fazendo com a Letícia e com a Ana Paula. Se a Giza voltar, ela finaliza aí a discussão. Tiveram muitos elogios, muitos comentários. Alguém entrou? Não, eu queria. Ah, tá. Professoras solidárias, né, a esse momento, dizendo também que bom ouvir, né, que não estão sozinhas. Algumas questões em relação a como manter esse vínculo com as crianças que não têm acesso à internet, né, a gente sabe desse desafio. Falando da importância do trabalho coletivo, de ninguém estar sozinho nesse momento. Como será, né, essa afetividade e o acolhimento de crianças e adultos no retorno? A importância de estarmos juntos, como a creche vai receber seus educadores, né, que agora estão fora da instituição. E aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Acho que vocês podem amarrar, acho que isso tudo aí acaba que vocês conseguem responder. Que essa nova realidade, né, que estamos vivendo trouxe desafios que nos impulsionam na busca de soluções e caminhos que não havíamos trilhado antes, né? Acho que a fala de vocês é nesse sentido, né? A gente teve que fazer com a situação acontecendo. Vocês falaram sobre a importância da construção de vínculos, né? Apesar desse distanciamento, né? Algumas pessoas falam que o distanciamento não é social, ele é físico, né? Porque acaba que a gente consegue manter algum tipo de interação. Falaram da importância da construção de sentidos, né? Nessa relação, seja entre as crianças, entre as famílias e os profissionais. Vi muita sensibilidade para essas questões. E aí, quais seriam os aprendizados pessoais, né, e profissionais que têm marcado essa experiência de vocês nesse processo? Acho que vocês já até falaram um pouco, mas que vocês levam disso para a vida de vocês. E uma segunda questão seria como vocês, em suas experiências únicas e particulares, né, que são contextos muito diferentes, têm conseguido identificar as demandas de ações que vão para além das instituições nas quais vocês trabalham, né? Que suportes materiais ou imateriais vocês pensam ainda ser necessário para um possível retorno? O que vocês percebem em relação às demandas para essa volta que um dia vai acontecer, se Deus quiser? E aí, fiquem à vontade, quem vai falar primeiro? Posso falar? Pode. Sobre a questão de recursos, o que eu vejo hoje a gente tem hoje uma creche, apesar de que a gente tem um espaço até bastante interessante, grande, amplo, a gente sabe que alguns espaços eles terão que ser reorganizados, refeitório principalmente. Eu fico o tempo todo pensando como que a gente vai organizar todas essas crianças, por exemplo, nos momentos do almoço e janta. Como, eu fico assim, acho que a gente vai ter que acordar almoçando e terminar o nosso dia jantando. Porque, geralmente, as crianças, elas descem em turmas um pouco maiores, né? Vem um número maior de crianças para essas refeições. Então, eu fico imaginando, pós-retorno, quando nós retornarmos, como que a gente faz isso? Como que a gente vai trabalhando esses espaços? Por exemplo, no berçário, né, hora das crianças dormirem. Geralmente as crianças elas dormem próximas uma das outras. Como que a gente faz isso? Essa é uma questão.
Uma outra questão, uma outra pergunta que você fez sobre o que eu levaria as minhas aprendizagens. Eu sou uma pessoa bastante otimista. Eu aprendi que a gente precisa olhar sempre para frente. Não sou muito de choramingar e olhar para trás, não. Eu acho que, principalmente na educação, se não formos otimistas, a gente não faz absolutamente nada. Porque, via de regra, a gente tem muita coisa contra a educação, né? Então, se não formos otimistas, se a gente não olhar para frente e buscar novas possibilidades de trabalho todo dia, a gente não faz um trabalho de qualidade. Como aprendizado, eu levo o valor da equipe, de cada pessoa que faz acontecer no nosso dia a dia, da cozinha ao coordenador. Cada uma pessoa ela tem um valor enorme nesse processo. E cada criança ela é extremamente importante também para esse processo. O único motivo de eu estar aqui hoje, nessa roda de conversa com vocês, não sou eu, são as crianças, é o trabalho que a gente realiza. Então, eu trago muito forte para mim que a equipe ela precisa ser valorizada, a gente precisa investir nos nossos profissionais, seja da cozinha, seja dos auxiliares de serviços gerais, sejam as recreacionistas, sejam as educadoras. E é preciso também investir nessas crianças. Não existe, a gente não pode negligenciar, a gente não pode permitir que uma criança fique aqui 8 horas ou até 10 horas aqui no espaço de creche e saia daqui do mesmo jeito que chegou. A gente precisa oferecer, sim, e nós somos capazes de oferecer uma educação de qualidade. A Gisela falava sobre a experiência, né, o valor dessa experiência. Eu não posso permitir que uma criança chegue aqui e, ao final do dia, saia exatamente do mesmo jeito que ela chegou. Não posso permitir isso. E a gente precisa criar condições para que essa família faça parte desse movimento de mudança, de engajamento. Uma coisa que fica muito forte para mim, e muito forte mesmo, é que a família não é minha inimiga. A família não pode ser minha inimiga. Eu não posso fechar o portão da creche e falar, olha, agora já deu você ficar aí porque eu sei de tudo e você não sabe nada. É o contrário. Se tem uma coisa que esse movimento, que tudo isso tem me ensinado hoje, é que cada um tem um papel de representatividade na vida dessa criança. Eu não preciso competir com a mãe não tem que competir com a educadora. Eu tenho visto muitas tirinhas, muitas mensagens que chegam nos status, no WhatsApp, que falam assim, né? Agora a família vai entender o valor do professor, agora o professor vai entender o valor da família. Eu não acho que é isso. Muito pelo contrário. Eu acho que é o momento mesmo da gente papel a desenvolver. Cada um tem um papel. E todos esses papéis são igualmente, extremamente importantes. E a gente precisa ter pé no chão, ter humildade e sabedoria para reconhecer isso. Né? Nós não podemos ser uma instituição fechada. Nós não podemos olhar para as famílias como se o nosso trabalho aqui fosse de assistir essas crianças. Nós não assistimos as crianças. Nós temos um trabalho de cuidado e um trabalho pedagógico. Os dois são essencialmente importantes para o crescimento, para o desenvolvimento dessa criança. E eu acho que o que eu vou levar de pós-pandemia é isso. Investir em formação, investir em equipe, ouvir essas demandas que vêm dos pais, porque hoje eu consigo ouvir. Hoje, às vezes, eu sento aqui, as mães ligam e elas vão falando coisas que numa situação comum talvez eu nem ouviria. Pela correria, pela dinâmica da creche, pelos compromissos que a gente tem no dia a dia. Né? E então, hoje eu percebo o quanto é importante parar para ouvir. Olhar no olho, dizer aquilo que sente, dizer a importância de cada um, sem excluir, sem fazer pouco do outro. Eu acho que isso eu estou levando para mim. Na verdade, eu acho que a gente está se reinventando, né? Está se reinventando para o que vier pela frente. E continua com muitas angústias e muitas perguntas. Letícia.
Antes de Obrigada, falar... Ana Paula. Deixa eu só acrescentar, muito obrigada, Ana Paula. Letícia, teve alguns comentários que eram específicos para a rede privada. Eu acho que você mostrou caminhos, né? Mas uma preocupação é essa: como convencer os pais sobre a ineficiência dessas aulas online, né? Teve alguns comentários nesse sentido. Eu acho que o que você mostrou para a gente caminha um pouco nesse sentido. Mas se você quiser complementar. Tá. Antes de falar sobre as questões que a Vivian trouxe, eu não tive a oportunidade de falar depois da Ana Paula, e queria dizer também sobre como me sensibilizou a fala dela, com que potência que eu recebia essa fala, e parabenizar por tudo que você trouxe, por o que você apresentou e pelas suas iniciativas, né? São iniciativas e um trabalho muito legal. E aí, com relação ao que a gente leva dessa situação para a vida, eu também sou muito otimista, e apesar de refletir e pensar sobre o tempo todo, eu não consigo sofrer por antecedência. A gente pensa em viver um dia de cada vez. Então, tem problemas com famílias que não aceitam essa forma, esse formato. Então, vamos conversar. Tem família que não entende, que acha que precisa de um conteúdo, né? Eu entendo essa questão que a Vivi apresentou aí no final, e a gente sofre muito isso na rede privada, de famílias que não entendem a importância do brincar, da interação, e tem necessidade desse conteúdo. As famílias não têm a formação que a gente tem na pedagogia, no estudo, na pesquisa, e eu entendo que cabe a nós conversar, dialogar. Eu realmente entro para reunião com famílias constantemente para explicar essa importância do respeito à infância, e ao tempo e ao espaço da criança. Não é fácil, não é rápido, é um trabalho constante. As professoras também, algumas estão aqui assistindo hoje, elas sabem o quanto é difícil dialogar, conversar, para trazer. Então, a base é o diálogo. A base é trazer a família para a escola, explicar quais são as perspectivas da escola, qual é a metodologia de trabalho da escola, o que a escola acredita, e a partir daí ir pontuando aos poucos e dialogando aos poucos, né? Eu vou falar só rapidinho, que eu vi que a Giza voltou, Vivian, só com relação a essas demandas de quando, no retorno com relação ao espaço, que também me preocupa muito. No período de adaptação, a gente dividiu as turmas. Eu penso isso como uma possibilidade. Vinha a metade da turma no início, ficava 1h30, a professora tinha meia hora, descansava um pouco, fazia seu lanche, organizava a sala como ela queria, e depois vinha a outra metade da turma. Então, tem essa possibilidade também, o espaço também me preocupa muito. A gente não tem espaço aberto e amplo para todo mundo ao mesmo tempo. Nós vamos ter que utilizar a sala, não temos outra opção. Então, são pensamentos para dialogar e para refletir. Muito obrigada, Letícia. Eu acho que a Giza voltou, né? Voltou, Giza? Voltou, Gisela? Voltou, mas ela tem que ativar o som. Giza, ativa o seu microfone. Vocês estão me ouvindo? Sim. Aí nós vamos combinar de você finalizar a sua fala, acho que 5 minutos. Dá para você? Então, eu não sei até onde eu falei, gente. Eu continuei falando com o passado. Você falou só coisa bonita. Eu não sei mais de onde eu fui. Eu cheguei a falar das caixas, cheguei a falar da ação das... Não. Então, eu acho que eu vou partir daí, tá bom? Que aí Então, eu aí pensando aqui, né, agora, de pensar como é que a José Calil, né, vou trazer um pouco como é que a escola pública, ela pode pensar um lugar de encontro, né, com as crianças e com as famílias. E a gente sabe que nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem um fosso muito grande, né, a gente tem um abismo entre a escola pública e a escola privada, né, entre as crianças da educação
as crianças das classes populares e as crianças das classes mais favorecidas. Esse fosso, né, esse abismo sempre existiu, mas agora ele é gritante, né, ele é assustador, ele é cruel. Então, vamos pensar, né, eu fiquei pensando assim, como é que a gente podia pensar? A escola pública chegar um pouquinho até a casa das crianças, sabendo que a gente sabe que as crianças, né, as famílias das classes populares, elas não têm o mesmo acesso que as famílias de classe média alta, né? E o encontro virtual, ele é impossível, na verdade, ele não é democrático, porque ele não vai atender todo mundo. Então, acho que o primeiro momento, né, o que a gente pensou na Zé Calil, foi pensar uma forma de ter 100% de acesso, 100% de possibilidade de encontro com as famílias. E aí a gente pensou em criar uma materialidade física, materiais mesmo, né, palpáveis, para chegar até a casa das crianças. E a gente fez várias reuniões para pensar o que ia constituir esse material. E aí a gente pensou que tinha que ter a cara da escola, que tinha que ser um material que acreditasse na potência da criança, que acreditasse na criação, no poder criador da criança, né, poder de fabulação das crianças. E aí a gente pensou em fazer uma caixa de maravilhas, uma caixa de sonhos, né, uma caixa com materiais que possibilitasse a criança viajar nos seus imaginários. E a gente contou com um patrocínio importante, né, de uma instituição particular, porque acreditava no trabalho da escola, resolveu nos ajudar. A gente também se juntou em fazer um movimento de angariar materiais, livros de literatura e tudo mais, e montamos uma caixa, eu mostrei lá, mas eu não sei, essa caixa aqui, que é a caixa viajante, né, é uma caixa de MDF, onde a gente colocou vários materiais para as crianças. Diz, o seu vídeo está desligado. Meu vídeo está desligado? Ué? Mas cuidado, você não sabe. Não, o vídeo, eu estava vendo ela. Está dando para ver? Eu que não estava vendo. Para ver, sim, Vivian. Pode continuar. Bom, e aí nessa caixa, o que a gente colocou, né? A gente colocou livros de literatura, né, que a gente conseguiu fazer um movimento grande, uma campanha grande para conseguir esses livros de boa qualidade, livros que dialogassem com essa potência criadora das crianças, lápis de cera, uma caixa de lápis de cera, uma caixa de lápis de cor, massa de modelar, com palitinho, que as crianças gostam de fazer com palitinho, né, com palitinho de picolé, colocamos um peãozinho, né, que é um brinquedo, esse brinquedo aqui simples, que é um palitinho de fósforo enrolado no papel de revista, e vem aqui junto com as instruções, para as crianças poderem criar uma possibilidade de brincar. É uma forma de mostrar a nossa crença, né, na potência da cultura do brinquedo para as crianças. É um brinquedo fácil de fazer, que pode ser feito campeonatos na casa das crianças, elas podem fazer um tirão para construir um monte de peãozinho. A gente mandou também aquela carta da Mônica Batista para as crianças, a professora Mônica Batista, né, Carta aos Meninos e às Meninas em Tempo de Covid, que é um material poético incrível, que dialoga com as crianças de uma forma muito sensível sobre esse tempo que a gente está vivendo. E a gente colocou na caixa também esse caderno aqui, que é um diário de bordo, né? É um caderno grosso, com muitas folhas em branco, e com algumas questões disparadoras, né, perguntando assim para as crianças, o que vocês estão fazendo, do que vocês estão brincando, né? Quem que brinca com você? Quem está cuidando de você? O que está acontecendo aí? Mas, assim, com muitas páginas em branco também, e não é para cumprir esse caderno é uma forma de diálogo, é um memorial, na verdade, é um caderno que vai voltar para a escola, trazendo as memórias do que foi vivido na casa deles nesse tempo, né? Então, a gente acredita que quando a gente voltar, vai ser a partir desses cadernos que vão chegar na escola, cheio de memórias, cheio de histórias bonitas, histórias tristes, né, histórias inventadas. É a partir daí que a gente vai conversar, né, a partir desses cadernos, desses cadernos de memórias. E essas caixas foram montadas para crianças da educação infantil até o 5º ano.
né? Foram 180 caixas. E a gente sabe que a gente conseguiu 90%, 95% das casas receberam essa caixa, né? Foi o dia que a gente foi entregar as caixas, foram 5 dias que a gente se dedicou a entregar, né? Antes, para montar as caixas, foi um momento muito bonito também, foram dias e dias montando as caixas, e depois entregar as caixas para as famílias foi um encontro, assim, tão forte, assim, tão potente para todos nós, né? Ver as crianças chegarem, segurarem as caixas, né? Fazer os olhinhos dela brilhando de ver o caderno, os lápis, é para mim, tia Giz, é para mim, né? E a gente tem recebido algumas respostas das crianças, né? Algumas mães têm postado lá no canal do YouTube, algumas postado não, trazendo, como é que chama aquilo? Sou péssima na internet. Colocando nos comentários, né? Mas elas têm postado no Facebook, né? No Facebook da escola, a gente tem tido algumas respostas das crianças. E é isso, assim, né? É o movimento que a gente conseguiu fazer nesse momento. E quanto, assim, as possibilidades de retorno, assim, para mim, eu acho que é muito difícil pensar. Muito difícil pensar isso. Parece que eu acho que a gente não tem os cenários postos para a gente imaginar como vai ser esse retorno, né? É tudo muito nebuloso, muito incerto, muito do campo da incerteza. Então, a gente tem possibilidades, mas como é que a gente faz uma educação infantil sem as crianças se tocarem, sem as crianças poderem se encostar, sem os abraços, sem os afetos, né? Sem a mistura que a criança é com a comunidade, com o todo, com as coisas do mundo. Então, acho que é um desafio, né? Acho que nesse momento a gente está naquela condição das crianças, né? De olhar o mundo pela primeira vez. A gente está chegando num mundo que a gente não conhece. A gente está chegando num mundo que ainda não existe, que a gente nunca imaginou que existia. É um mundo novo, é outro mundo, é outro planeta, né? A gente está tateando. Então, a gente tem que olhar com esse olhar perplexo mesmo, igual os meninos, né? E ver o que é possível fazer. O que é possível fazer de bom, de poético, de potente, acreditando na força das crianças, né? E acho que a gente vai conseguir. Eu acredito que a gente, né? Estou vendo a força de Ana Paula ali, né? Que falou tão bonito, se ela, né? Ela tem conseguido coisas tão importantes, a gente vai conseguir também. E é isso, assim, né? Vamos esperar para ver, vamos imaginando, vamos sonhando. Vou parar de falar aqui para... Né, vamos pensar como é que a gente vai habitar esse mundo novo. Acho que a gente tem esse desafio. Como é que a gente habita um mundo novo. Vou deixar parar aqui para a gente ter tempo para as perguntas, tá bom? Giza, muito obrigada pela sua disponibilidade, de ter conseguido retornar. Foi muito bom, né? Que você deu um fechamento para a sua fala, que é sempre muito mobilizadora. Em relação aos comentários gerais, no momento que você saiu, Giz, a gente já passou algumas perguntas para as meninas, e aí a gente já está com o nosso tempo bem, faltando só 5 minutos. Mas, no geral, todas elogiando muito, né, a fala das 3, colocando que, parabenizando ao Fórum por proporcionar esse momento, de trazer pessoas com contextos tão diversos, mas com uma preocupação única, né, que é essa de estar proporcionando aos bebês e às crianças uma educação de qualidade, né, com angústias tão parecidas. Então, foram muitos elogios. E aí a gente reforça que nós temos as nossas redes sociais para vocês estarem nos acompanhando. E queria pedir um momentinho antes de finalizar, tá? A gente queria compartilhar com vocês um outro momento. Gostaria muito de agradecer a presença e as falas sensíveis, né, das nossas 3 professoras convidadas, foi muito bom, trouxeram tantos elementos que poderão nos inspirar na construção de possíveis caminhos, né, cada um seguindo o seu caminho, que poderão nos inspirar na construção de um momento, né, seja esse ou seja no momento de retorno. A fala de vocês nos abre possibilidades de articulações mais amplas, né, e a busca pela construção de redes formadas por pessoas e instituições preocupadas com bebês, com as crianças e suas infâncias,
com as famílias e profissionais de educação. Eu acho que nós que estamos aqui hoje temos esse elo, né? Esse vínculo, né? Em uma causa. Gostaria também de agradecer e parabenizar a todo o colegiado do Fórum de Educação Infantil Zona da Mata, minhas queridas colegas, pelo empenho em possibilitar discussões tão necessárias para o campo da educação infantil em tempos de pandemia. Agradecer a todos vocês, participantes, inscritos, que acolheram, né, a nossa proposta da discussão de hoje. E nesse momento final, exatamente como a gente planejou, vai dar certinho. Após essas sensíveis e necessárias discussões com as professoras, nós gostaríamos de convidá-los para um momento de respiro, né, além dos que nós já tivemos, que é o que a arte nos possibilita. Apreciaremos um trabalho desenvolvido pelo grupo Companhia das Letras, que convidou artistas a expressarem uma resposta criativa ao isolamento. São traços, cores e texturas que desvendam as dimensões poéticas da nova rotina que se impõe e nos convidam a um olhar renovado. Que a arte e a literatura continuem sendo um lugar de encontro e de coragem para todos nós. E aí é um vídeo bem pequenininho, de 2 minutos, que se chama Cores da Quarentena. Acho que a Nela vai conseguir passar para a gente. Então, a gente finaliza, né, esse nosso segundo webinário, agradecendo mais uma vez a presença de todas vocês e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada, tá?